Olá a todos, iniciando aqui mais um Trad Talk. Agora seguimos com a terceira e última parte da sequência de vídeos do professor Noguet sobre erros do Vaticano II. Se você não assistiu ainda as outras duas partes, verifique aqui, que a gente vai colocar o link aqui, antes de ver essa parte. E se inscreva no canal, porque provavelmente vamos fazer talvez um outro vídeo falando sobre o papado de Leão XIV, a mente de Leão XIV, posteriormente a esse vídeo. Então, o professor Noguet pode dar sequência. Bom, boa noite, André. Vamos continuar. Vou tentar acabar hoje, né? Porque ainda tem uma multidão de coisas, mas vamos lá. Eu ainda sigo o documento da Fraternidade, sinopse dos erros do Vaticano II, mas aqui eu vou desviar-me um pouco dela daqui a pouco. Bom, a primeira coisa é a inversão, a completa inversão da missão dos católicos com respeito aos membros de outras religiões. Que faz o Vaticano II? Em vez de exortar os fiéis a converter o maior número possível de infiéis, né, o concílio exorta-os literalmente a reconhecer, preservar, fazer progredir os valores espirituais, morais e socioculturais que se encontram neles. Ou seja, em outras palavras, isso implica exortar a que nos esforcemos para que façamos os budistas, os hindus, os judeus, os muçulmanos, continuem a ser budistas, muçulmanos, hindus, judeus e até progridam nos valores de suas religiões e culturas, apesar de toda a hostilidade que tais religiões e tais culturas possam ter com relação à igreja. Este é um princípio pelo qual se mostra ao povo de Deus, ou seja, padres leigos, a atitude que eles devem ter com relação não só aos irmãos separados, mas com respeito a todos os não cristãos. Isto está em Lumen Gentium, em Unitate Redintegratio, etc. Tal exortação pastoral, tá, é uma verdadeira traição à ordem dada por Cristo, já ressurrecto, aos apóstolos. Ide e ensinai a todas as nações o que vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa que tem de ser válida para todo e qualquer cristão, todo e qualquer católico, segundo sua capacidade. Porque todo católico, enquanto imita a Cristo, tem de dar testemunho da sua fé e praticar obras de misericórdia corporal e espiritual, mas não fazer que os membros de religiões falsas permaneçam em suas religiões falsas. A exortação pastoral do concílio, na verdade, é doutrinal, implica a doutrina de que há nas outras religiões ou sementes do verbo, ou certa continuidade com a própria Igreja Católica. Então, não há que espantar-se quando, em razão da aplicação de tal horrorosa exortação, milhares de católicos se tornarem muçulmanos, budistas, seja o que for, ao passo que a conversão de budistas, de muçulmanos, etc., hoje em dia é para a verdadeira religião é praticamente nula. Então vejam que se trata formalmente, nominalmente, de uma exortação pastoral, que, no entanto, implica, supõe uma doutrina
herética. Vamos falar agora dos erros relativos às relações entre igreja e Estado, a política e a igreja e Estado. É aqui que eu me afasto do documento da fraternidade. Eh eh, o documento da fraternidade ainda espelha, né, ainda reflete uma posição, quanto a este assunto, que foi a posição majoritária entre os teólogos, né, durante séculos, apesar dos documentos do magistério contrários a isto. Bem, apesar da Quas Primas de Pio XI, apesar do lema de São Pio X, instaurar ou restaurar tudo em Cristo, apesar disso, é erigiu-se a doutrina ambígua de que hã, a igreja só tem potestade indireta sobre o Estado. Eh, já vou explicar isso, o erro que isto implica, mas vamos ver, qual é a posição do concílio. Pois bem, ela tem uma noção de vida política absolutamente não católica. É uma noção perfeitamente afim ao humanismo, ao humanismo laicista. Diz Gaudium et Spes, 73. Para instaurar uma vida, veja, não é para instaurar tudo em Cristo. Para instaurar uma vida política verdadeiramente cristã, não, humana, nada é mais importante que desenvolver o senso interior de justiça, de bondade, de devotamento ao bem comum e de reforçar as convicções fundamentais acerca da verdadeira natureza da comunidade política, assim como acerca do fim, do bom exercício e dos limites da autoridade política. Não se trata de princípios de justiça, de bondade, fundados na verdade revelada. Né? Não, não se trata disso. Trata-se de um simples senso interior, que o indivíduo possa ter de tais princípios humanistas, é, é, o que implica, ademais, uma concepção subjetivista, coisa típica do pensamento moderno e que é de toda estranha e contrária ao catolicismo. Pois bem, eu vou ler, vou citar coisas do Vaticano e depois darei a verdadeira doutrina, né. Para Gaudium et Spes, o bem comum compreende o conjunto das condições de vida social que permitem aos homens, às famílias e aos agrupamentos realizar-se mais completamente e mais facilmente. Realizar-se em que sentido? Em sentido puramente humanista. Estamos vendo aqui, na verdade, a doutrina do humanismo integral de Jacques Maritain, né, que é o corruptor do tomismo no século XX. Porém, outra, mas compare-se isto com o que diz Leão XIII na Immortality Dei, tá? Fundado em Santo Tomás. Favorecendo a prosperidade pública, a sociedade civil deve prover o bem dos cidadãos, não somente não opondo nenhum obstáculo, mas assegurando todos os meios possíveis para a procura e aquisição desse bem supremo e imutável a que aspiram. E o primeiro de tais meios consiste em fazer respeitar a santa e inviolável observância da religião, pela qual os atos justos unem o homem a Deus. Vejam a diferença radical. Né?
é uma diferença absolutamente radical. Mas desta noção do Vaticano II quanto à vida política é que decorre sua posição quanto às relações entre o Estado e a Igreja. Há uma obscura afirmação segundo a qual o exercício da autoridade política deve desdobrar-se nos limites da ordem moral, em vista do bem comum, mas concebido de maneira dinâmica. O que quererá dizer isto, né? De que ordem moral se trata? Da ordem cristã? A única que pode conduzir à salvação? Obviamente não é isso. Fala o concílio de um indivíduo, de um homem, isso em Gaudium et Spes, que deve ser cultivado, pacífico, benevolente em relação a todos, para a vantagem de quem? De toda a família cristã. Vejam essa comparação com algo, com uma constituição da grande loja das 7 províncias unidas dos Países Baixos, né? É a franco-maçonaria, né? O maçom é um súdito pacífico dos poderes civis, onde reside ou onde trabalha e não deve nunca se misturar a complôs ou conspirações contrárias à paz pública ou ao bem das nações, nem desobedecer a seus superiores. Ou seja, está clara a influência maçônica na noção conciliar de indivíduo quanto à política. Veja o que diz Gaudium et Spes com respeito ao amor à pátria. Que os cidadãos cultivem com magnanimidade e lealdade o amor da pátria, mas sem estreiteza de espírito, ou seja, de tal modo que, ao mesmo tempo, levem sempre em consideração o bem de toda a família humana, que reúne raças, povos e nações, deveriam ter posto religiões também, unidos por toda sorte de laços. Mas nunca a Igreja, nunca a tradição católica viu na suposta família humana um valor superior à família cristã, à sociedade cristã. Pois bem, vejam ainda Gaudium et Spes como um tipo como descreve o que é um tipo ideal de político. Os políticos lutarão com integridade e prudência contra a injustiça e a opressão, contra o absolutismo e a intolerância, sejam de um homem ou de um partido político, e se devotarão ao bem de todos com sinceridade e retidão, com o amor e a coragem requeridos pela vida política. Isto absolutamente não é católico. Além disso está agora o ápice, que é a independência daquilo que o concílio chama comunidade política com respeito à Igreja. Para o concílio, segundo Gaudium et Spes, a comunidade política e a Igreja são independentes uma da outra e autônomas. E só têm em comum estar a serviço de uma vocação pessoal e social dos próprios homens, o que deve levá-los à busca de uma cooperação sã, levando em conta circunstâncias de tempo e de lugar. Então vejam, vamos lá. Vamos dar a verdadeira doutrina católica quanto às relações entre o Estado e a Igreja, ou, mais precisamente, entre o poder temporal e o poder espiritual. No ângulo do fim, da finalidade, o Estado se subordina
essencialmente e diretamente à Igreja. Por quê? Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino e os papas, em várias manifestações, desde a Bonifácio VIII até Pio XI, o homem não pode ter senão um só fim último. Um só fim último. E qual é este único fim último que tem o homem? Ele é uno e é duplo. É, por um lado, Deus em si, e por outro, o usufruto de Deus, ou seja, a bem-aventurança. Tá? Este é o fim último único do homem. Razão porque o fim do Estado, que é a paz social, o bem-estar, não sei o quê, o bem-estar da população, deve estar subordinado essencialmente, ordenado essencialmente ao fim último, que é o da Igreja diretamente e também o do Estado, Deus e a bem-aventurança, a salvação das almas. Portanto, os fins mais imediatos do Estado, ou seja, o bem-estar da coletividade, a paz social, etc., a formação de cidadãos virtuosos, tudo isto há de estar subordinado ao fim último, não só da Igreja, não só do Estado, mas do homem, que é Deus mesmo e a salvação das almas. Bem, quanto à ordem e à jurisdição, é verdade, o Estado ou o poder temporal se ordena essencialmente, sim, à Igreja, mas indiretamente, não diretamente, é verdade, quanto à ordem e à jurisdição, mas essencialmente e indiretamente, enquanto se ordena essencialmente e diretamente ao fim último do homem, que é próprio princípio da Igreja e também há de ser o do Estado e de todo e qualquer cidadão. Pois bem, isto implica aquilo que diz Bonifácio VIII na bula Unam Sanctam e que, de outro modo, repete Pio XI na Quas Primas. Na Quas Primas diz Pio XI que Cristo tem poder executivo, legislativo e judiciário sobre todas as nações e não só as nações cristãs, sobre todas as nações. Isto implica aquilo que diz Bonifácio VIII. A Igreja tem duas espadas. Uma espada, ela mesma é a espada espiritual, ela mesma abrange. Enquanto a espada temporal é brandida pelos estados, pelos soldados, pelos exércitos, mas sob império da Igreja. E termina sua bula dizendo: toda criatura deve estar submissa ao Papa. Tudo isto levou à constituição da cristandade medieval. Ela, na verdade, começa tropegamente, mas começa com Constantino, acentua-se com Teodósio, o imperador Teodósio, depois há a queda do Império Romano, e depois de Carlos Magno, a coisa se consolida, né? Ou seja, na cristandade, que é o estado perfeito da Igreja e que, em minha opinião, se deu uma vez e não se repetirá, neste estado perfeito, assim como os homens individualmente são membros da Igreja, como pessoas físicas, assim também as nações são membros da Igreja a título de pessoas morais. Pois bem, é, é isto que implica a concepção de que o Estado ou o poder temporal se ordena essencialmente ao poder espiritual.
E contra isto, que é doutrina segura do magistério, é doutrina infalível por magistério extraordinário, pela bula Unam Santa e por magistério ordinário de vários papas, desde São Gelásio I, no século VI, passando por Inocêncio III, por Bonifácio VIII, Leão XIII, São Pio X, Pio XI, Pio XII, é também doutrina infalível por magistério ordinário. Então, ela é duplamente infalível por doutrina, por magistério extraordinário e por magistério ordinário. Então, a posição do concílio é absolutamente contrária a uma doutrina infalível. Claro, os mesmos não modernistas que tinham a função de opor-se ao modernismo, que saiu vitorioso no Concílio Vaticano II, eram, como diz o padre Caldeirão, muros com brechas. Por quê? Porque eles afirmavam simplesmente que o poder da Igreja sobre o Estado é indireto. Deixando de fazer as distinções que eu fiz aqui. E deixando de dizer que, mesmo se quanto à jurisdição e à ordem tal poder é indireto, ele, no entanto, não é acidental, senão que é essencial. Esta debilidade dos conservadores pré-Vaticano II contribuiu muito, ainda que involuntariamente, não diretamente, para a vitória no concílio desta concepção antidoutrina infalível da Igreja com relação à vida política e com relação à relação entre poder temporal e poder espiritual. É o que Monsenhor Lefebvre chamará, em sua linguagem, o destronamento de Cristo, porque toda a doutrina que eu expus aqui tem um nome. É a doutrina da realeza social de Cristo. Quando se nega a tal doutrina, destrona-se a Cristo. E este foi um dos centros do Concílio Vaticano II. O destronamento de Cristo quanto à sociedade. Né? Não adianta falar de doutrina social da Igreja desvinculado da doutrina da realeza social de Cristo. Por quê? A economia, ela é dependente da política e não o inverso, como queria Karl Marx. Então, hoje, brandir a doutrina social da Igreja, insistindo numa doutrina anti-doutrina infalível da Igreja, uma doutrina política que é antidoutrina infalível da Igreja, no mínimo, um contrassenso. Né? É uma espécie de cortina de fumaça que tapa a visão para o fato de que o concílio teve uma doutrina altamente heterodoxa quanto à política, condizente com o humanismo e, mais, pior, com a franco-maçonaria. Bom, vamos ver os erros do concílio relativos à liberdade religiosa e ao papel da consciência moral. Veja-se que o concílio proclama, o direito à liberdade religiosa fundado na própria dignidade da pessoa humana, tal como a faz conhecer a palavra de Deus e a própria razão. Direito que, como direito da pessoa, tem de ser reconhecido pela organização jurídica positiva como direito civil. Isso está em Dignitatis Humanae 2. E mais, a proclamação absurda é
apresentada como se estivesse de acordo com o magistério de Pio XII e Leão XIII. Citam-se estes papas em nota. Ademais, vejam isto, o princípio de que a verdade em matéria religiosa deve ser feita por por uma livre procura, ó, atenção, livre procura, com a ajuda do magistério, ou seja, do ensino, da troca e do diálogo pelo qual uns expõem aos outros a verdade que eles encontraram ou pensam ter encontrado, considerando a lei divina eterna, objetiva e universal, vejam, falta o adjetivo revelada, pela qual Deus, em seu desígnio de sabedoria e amor, regula, dirige, governa o mundo inteiro e dispõe as vias da comunidade humana. Dignitatis Humanae 3. Então, tal princípio faz consistir a religião em algo que é descoberto, que é encontrado pela consciência individual numa busca junto com outros, na troca, no diálogo, né? Onde os outros não são meramente outros católicos, mas outros em geral, os outros humanos, não importa a que credo pertençam. É. Isto contradiz frontal e abertamente o ensino tradicional, segundo o qual, para o católico, a verdade em matéria religiosa e moral é uma verdade revelada por Deus e conservada no depósito da fé, custodiado pelo magistério. Verdade que requer o assentimento de nossa inteligência e de nossa vontade. Assentimento, no entanto, que só é possível com a determinante ajuda da graça. Esta verdade exige ser reconhecida pelo crente e requer que ele se aproprie dela, não que seja encontrada por ele mediante suas próprias forças, né? Isto é pelagianismo ou semi-pelagianismo, né? É. Então, ao critério objetivo da verdade em matéria religiosa, que é o critério católico, e que é verdadeira porque revelado por Deus, substitui-se o critério subjetivo de origem protestante, típico do pensamento moderno, de uma verdade que é verdade porque é encontrada pela consciência individual em sua busca comum com outros, porque é resultado de uma procura individual e coletiva. Então, abre-se assim os portões no catolicismo para uma religiosidade individual anômala, uma religiosidade de procura, uma religiosidade do sentimento de humanidade, do coração, da consciência, do diálogo. Tudo isto é xaroposo, como diz o documento é algo xaroposo, né, enjoativo, algo à maneira de Jean-Jacques Rousseau, né. Tem traços de pelagianismo, é, é, e essa noção, com traços de pelagianismo, está profundamente vinculada à noção de liberdade religiosa defendida pelo concílio. Em Gaudium et Spes 16, lê-se: por fidelidade à consciência, os cristãos, unidos aos outros homens, devem procurar juntos a verdade e a solução justa de tantos problemas morais que perturbam tanto a vida particular como a vida social. Quanto mais predomine a consciência, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de uma decisão cega e tendem a conformar-se com as normas objetivas da moralidade.
Mas de que verdade se trata aqui, pergunto eu? Mas esta verdade não deveria resultar do ensino infalível da igreja? É? Mas tudo isso é deixado de lado. O absurdo desta tese salta aos olhos, é evidente. Não se pode compreender como uma norma moral comum para uma vida familiar sã poderia ser encontrada por católicos, para quem a indissolubilidade do matrimônio é dogma de fé, é de fé, e, ao mesmo tempo, pelos protestantes e pelos ortodoxos, que negam a indissolubilidade do matrimônio. Isto sem falar dos que defendem a poligamia, o concubinato, né? O libelo de repúdio, o casamento provisório, etc, etc. Mais que isso, segundo o concílio, as normas objetivas da moralidade já não dependem da revelação, mas da consciência moral. É, que encontra tais normas na busca comum com outros homens. É. É verdade que o artigo 16 desse documento se refere à lei escrita por Deus no coração do homem, né? Em latim, in corde suo. Essa lei seria aquela que se verifica nas normas objetivas da moralidade. Mas atenção, isto é outra cortina de fumaça, porque aqui não se trata de verdade revelada, mas da consciência dialogante que faz emergir a lei das profundezas de onde? Do coração. Então, a consciência é a autoridade que, ao fim e ao cabo, determina as normas da moralidade e, novamente com isso, reaparece Rousseau, né? É um deísmo pelagiano. O texto do concílio diz que, quando a reta consciência predomina, os homens se afastam da decisão cega, das tentações, das paixões. Mas pergunto, para isso não é preciso, não é necessária a ajuda da graça? A verdade católica sempre foi esta. Sem a graça, sem o auxílio do Espírito Santo, não conseguimos observar nem sequer a moral natural, nem muito menos a moral revelada que aperfeiçoa a moral natural. Mas o texto do concílio absolutamente não faz nenhuma referência à graça. A conformidade com as normas objetivas da lei moral, posta por Deus em nossos corações, depende também para os católicos exclusivamente da retidão da consciência. Depende, então, do indivíduo, que está mergulhado na busca da verdade junto com todos os outros. Espedeísmo, é, segundo o qual a consciência moral une os homens para além e acima das religiões positivas. É. Pois bem, este é o espírito do Vaticano II, é o espírito central do Vaticano II. E a afirmação do princípio coerente com noções não católicas de consciência e de verdade, princípio segundo o qual é preciso conceder o livre exercício da religião na sociedade a todos os homens, compreendidos como indivíduos, sem o que isto seria injuriar a pessoa humana, e que é preciso conceder aos grupos religiosos o culto público, é, do Numen Supremum. Como diz o documento da fraternidade, esta expressão Numen Supremum lembra o ser supremo dos deístas e até de revolucionários como Robespierre. É.
Tudo isto tem o único limite genérico das justas exigências da ordem pública. Isso está em Dignitatis Humanae. Os grupos religiosos teriam o direito de não serem travados pelo poder civil em sua autonomia organizacional e jurídica, em sua liberdade de movimento e, enfim, vejam, não devem ser impedidos de manifestar livremente a eficácia, atenção, a eficácia singular de sua doutrina para organizar a sociedade e vivificar toda a atividade humana, Dignitatis Humanae 4. Então, o catolicismo também está incluído nos grupos religiosos, é um mais, né? Num plano de perfeita igualdade com os outros, donde a virtude singular da religião revelada não é, segundo o concílio, própria para fazê-la ocupar uma posição de supremacia absoluta em relação às outras religiões. E, se são outras, são porque não são reveladas. Coisa que resulta em afirmar que todas as outras religiões têm o mesmo direito que o catolicismo de manifestar publicamente seu culto. O que contradiz abertamente a proposição 78 do Sílabus, que contempla este direito. Como chamar isto? Pergunta a cada um de vocês que me ouve. Que me ouvem. Como chamar algo que contraria uma proposição do Sílabus? Pois bem, é pelo menos gravíssimo desvio doutrinal e dá aos erros os mesmíssimos direitos que a única verdade revelada e faz desaparecer para os crentes a diferença entre verdade e erro, entre luz e trevas. Nunca a Igreja aderiu a isto, senão no concílio. O ensino da Igreja sempre disse que, quando necessário, em prol da paz pública, que haja tolerância com os outros cultos. São Tomás chegava a afirmar que se devia, com relação ao culto judaico, dar-lhe sempre autorização para que se desse, até porque, vendo os cristãos, veriam quanto seu culto e sua religião é superior à dos outros. Então, em nome da paz pública, sempre se toleraria outras religiões, o culto de outras religiões, mas não por princípio, por prudência, por razões concernentes à paz social, à ordem pública, e com a reserva de que seus cultos não comportem aspectos imorais. O culto judeu sempre foi tolerado. Protegido, mais que tolerado, protegido contra excessos de zelo ou tentativas de perseguição. Mas tratava-se de tolerar um erro, não de lhe reconhecer a mesma liberdade de manifestação que a da verdade revelada. Então, desta inclusão horrorosa da Igreja nos grupos religiosos, inclusão paritária, da igualização do catolicismo com as falsas religiões, tira o concílio a conclusão lógica de que a liberdade religiosa, que pertence de direito unicamente à Igreja Católica, não passa de um caso particular de liberdade religiosa, que deve ser concedida a todos os grupos religiosos indistintamente. Vejam o que se diz na Dignitatis Humanae 3. A Igreja reivindica a liberdade enquanto associação de homens com o direito de viver na sociedade civil segundo os preceitos da fé cristã. Nada se diz da verdade revelada.
Claro, dizem os autores do concílio que tal frase tem que ver com algo dito por Pio XI na encíclica Firmissimam Constantiam, né? Mas não, ali o Papa se limita a expor um argumento ad hominem com relação aos estados que negam à Igreja o simples direito de existência, direito que o Papa quer que lhe seja justamente reconhecido. Pois bem, o Vaticano II transforma tal pedido de Pio XI de uma liberdade mínima e preliminar em um princípio fundamental de direito público da Igreja, como se pedisse para a Igreja apenas uma liberdade de direito comum, ou como disse Leão XIII na Immortale Dei, como se a Igreja fosse simplesmente uma associação comparável a outras associações existentes no Estado. É erro doutrinal de uma gravidade inaudita, que sempre fora condenado pelos papas e, repito a pergunta, algo que sempre foi condenado pelos papas merece que nome. Este erro gravíssimo desconhece a natureza superior da Igreja e sua primazia sobre todas as demais sociedades. Né? Pois bem, em pleno século XX, a hierarquia católica pede que a Igreja, mesmo nos países onde é reconhecida, atenção, como a única religião do Estado, seja reduzida à simples condição de religio licita, de religião lícita, e aceite este título, um culto permitido ao lado de todos os outros cultos, tá? Como em certas situações da história. É, é, a falsa afirmação de que a liberdade da Igreja é um princípio fundamental nas relações da Igreja com os poderes civis e toda a ordem civil é, é falsa, porque é estendida no sentido que eu descrevi até agora. Ela é uma afirmação errada porque o princípio fundamental do direito público da Igreja é o princípio segundo o qual o Estado tem o dever de reconhecer a realeza de Cristo, como diz Leão XIII na Immortale Dei e São Pio X na Carta sobre o Sion. É, é, não, é, o concílio reduz as relações entre Estado e Igreja ao reconhecimento de sua liberdade, de sua independência. Trata-se apenas do aspecto negativo de um não impedimento? Pois bem, vamos ver agora os erros quanto ao mundo contemporâneo. Aqui a coisa beira o surreal, né? É um circo de horrores. Porque o concílio atribui à humanidade contemporânea uma interrogação angustiada sobre si mesma e sobre os problemas maiores. Vejam o que se lê aturdidamente em Gaudium et Spes 3. Em nossos dias, tomado de admiração diante de suas próprias descobertas e seu próprio saber, o gênero humano se interroga muitas vezes com angústia sobre a evolução presente do mundo, sobre o lugar e o papel do homem no universo, sobre o sentido de seus esforços individuais e coletivos, enfim, sobre o destino último das coisas e da humanidade. E em Gaudium et Spes 10, cresce o número daqueles que, em face da atual evolução do mundo, fazem perguntas das mais fundamentais ou as percebem como com uma nova acuidade. O que é o homem? O que significa o sofrimento, o mal, a morte?
tudo isso que subsiste apesar de tanto progresso. É, é falso. Ninguém, na época do concílio, perguntava, formulava a questão: o que é o homem? O comunismo não o fazia. O A democracia liberal capitalista, que fazia, entrava na fase de sua última revolução, que é aquela em que estamos agora. A fase que eu chamo de revolução sado-libertina ou marcusiana, não importa, que teve por marco o rock, Woodstock, a Revolução de Maio de 68 na França, tudo na mesma década do concílio. É uma radicalização do liberalismo com pitadas de marxismo. É esta revolução que faz um contador de piadas ser preso por uma piada a 8 anos de prisão. É esta revolução que está atualmente e era a revolução que estava em marcha durante todo o concílio. Então, nem do lado comunista, nem do lado capitalista, havia essa pergunta: o que é o homem? Um, o comunismo considerava o homem como um coletivo, enquanto do lado ocidental considerava-se o homem um ente de prazer que deve ser liberado a todo custo. É o Sado libertino, o Sado do Marquês de Sade, porque o Marquês de Sade, na época da Revolução Francesa, é o avô de tudo isto que estamos vivendo hoje. É. Nos anos 60, começa o feminismo, a liberdade sexual, a liberdade das minorias, tudo isto que estamos vivendo hoje, tudo isto no exatos anos 60 do Concílio Vaticano II. Então a tempestade já se mostrava quando começou o concílio. E quando ele terminou, ela já estava perfeitamente instalada no mundo. Já desabava sobre o mundo, já caía a tempestade com seu raio sobre o mundo. Mas vejam o que diz Gaudium et Spes dos jovens, os mesmos jovens que estavam consumindo drogas, que estavam indo a Woodstock, que faziam a Revolução de Maio de 68 na França sob o lema a imaginação no poder e é proibido proibir. Diz Gaudium et Spes: a transformação da mentalidade e das estruturas conduziu muitas vezes a uma rediscussão dos valores recebidos, particularmente entre os jovens. Frequentemente eles não suportam seu estado, mais que isso, a inquietação faz deles revoltados. Ao passo que, conscientes, atenção, de sua importância na vida social, desejam tomar o mais cedo possível sua responsabilidade nela. Isto está no número 7. É. Vemos como, na década de 60, a juventude tomou sua responsabilidade. É. Então, o que deveria fazer o concílio? Condenar não só o comunismo, coisa que ele não fez, que não fez, como condenar todas aquelas tendências da juventude insufladas por revolucionários como Herbert Marcuse, né, e outros. Então, vejam quão espantosa é a afirmação da Gaudium et Spes 4. O homem descobre hoje, pouco a pouco, e com mais clareza, as leis da vida social, mas hesita quanto às orientações que lhe é preciso imprimir. De que lei se trata aqui? É? Estamos
numa vida social cada vez mais hedonista, cada vez mais anticristã, graças até também ao progresso da ciência e da técnica, né. Dizia Sócrates da democracia ateniense, que implicava certo progresso econômico também. Eles tornaram os homens criaturas frágeis, fracas. Pois bem, isto é na democracia ateniense. Imaginem hoje. Eh, pois bem, eh, os anos 60 foram anos de virada fundamental. Entrou-se nos anos 60 naquela que considero a última das revoluções, uma revolução de tintas apocalípticas, né. Pouco depois, com a queda do Muro de Berlim, o comunismo em sentido estrito cairia. Hoje o que há de comunismo ou é moribundo, Cuba, Venezuela, ou é mesclado com o capitalismo, China, Vietnã. É, é. Aquele comunismo da época do Concílio acabou, mas não acabou a revolução sado-libertina que começava e se consolidava na mesma década em que começou e concluiu o concílio. Pois bem, tudo isto indica que o concílio abraçou a revolução. Abraçou os direitos humanos da Revolução Francesa, aqueles mesmos direitos humanos que, em 15 anos, mataram 150.000 pessoas. Abraçou, ademais, a filosofia moderna. Quando diz o concílio que o homem moderno se pergunta o que é o homem, é uma referência ao existencialismo de Heidegger, né. E não veremos papas heideggerianos? Sem dúvida. E é um abraçamento, né, é um abraço da tripla do triplo lema de igualdade, fraternidade e liberdade. Em sentido cristão, esses valores são religiosos e se fundam na verdade religiosa, né. O concílio, quer adotar estes valores para purificá-los, mas, para que o fizesse realmente, o concílio deveria tê-los condenado, opondo-lhes a autêntica concepção cristã. Não houve purificação nenhuma, o que houve foi adesão, né. Ah, é, é. Vejam o que diz Gaudium et Spes 41. O homem moderno caminha para um desenvolvimento mais completo de sua personalidade, para uma descoberta e uma afirmação sempre crescente de seus direitos. E por isso a Igreja, em virtude do evangelho que lhe foi confiado, proclama o direito dos homens, iura hominum, em latim, reconhece e tem em grande estima o dinamismo de nosso tempo, que em todas as partes dá um novo impulso a esses direitos. Esse movimento, no entanto, deve ser impregnado do espírito do Evangelho e garantido contra toda ideia de falsa autonomia para com a lei divina, etc, etc. Pois bem, tudo isto mostra o verdadeiro caráter do concílio. É, é um caráter, é, não foi à toa que Paulo VI, na conclusão do concílio, disse que em vez de um embate entre
a religião de Deus que se fez homem e a religião do homem que se quer Deus, em vez de um embate, houve uma simpatia geral. E ainda, de modo humilhante, pede à religião do homem que se quer Deus que reconheça a Igreja sua adesão aos mesmos princípios desta religião do homem que se faz Deus. Né? É a religião do homem. O que se pode concluir do concílio como um todo é que ele instituiu e adotou uma nova religião. E que religião é esta? É a religião do homem, como diz o padre Caldeirão. Bom, vamos ver agora a pastoral quanto à liturgia. Então, a ordem de revisar os livros litúrgicos, incluindo as rubricas concernentes ao papel dos fiéis, deve dar-se o mais cedo possível, como quer Sacrosanctum Concilium, depois de ter recomendado certa prudência. A exortação a preferir a celebração comunitária dos ritos à celebração individual e quase privada é uma das consequências disto. E nesta desvalorização da celebração individual e quase privada, ressoa o quê? Ressoa a hostilidade de Lutero às missas privadas. Vejam-se ainda todos os artigos que incitam a adaptação do rito por meio de experimentação e criatividade às línguas vulgares, às mentalidades modernas, às culturas modernas, ou seja, ao espírito do século, não? Aos usos nacionais e locais, etc, etc. Há ainda o convite a aumentar o número de casos em que se pode dar a comunhão sob as duas espécies. Há ainda a extensão da faculdade de concelebrar. Prática litúrgica que antigamente se reservava a certas cerimônias particularmente solenes, em especial as ordenações sacerdotais. Além disso, mitiga-se a interdição estrita da comunicatio in sacris com os ortodoxos ou orientais cismáticos e com os irmãos separados em geral, vide Unitatis Redintegratio 8 e Orientalium Ecclesiarium 26-29. Dá-se ainda a faculdade de celebrar a Santa Festa da Páscoa no mesmo domingo em que a celebram os ortodoxos e cismáticos, segundo o calendário deles, para promover a unidade entre os cristãos que habitam a mesma região ou nação. Lê-se ainda os orientais separados, ou seja, os ortodoxos, que voltam à unidade católica sob a ação da graça do Espírito Santo, já não serão submetidos a outras exigências além das que se exigem para a simples profissão da fé católica. Vejamos a pastoral quanto ao estudo e ao ensino da doutrina. Atribui-se aos bispos o poder de controlar as traduções em língua vulgar da Santa Bíblia. Dá-se ordem para que a leitura da Bíblia na liturgia seja mais abundante, mais variada e mais adaptada, e que se dê a todos os fiéis um amplo contato direto com o Santo Texto. Dá-se a ordem contrária a todo o ensino precedente, o qual, contra os protestantes e jansenistas,
sempre cercava de prudência tal leitura, graças à notória dificuldade de numerosas passagens do Antigo, sobretudo do Antigo, mas também do Novo Testamento, né? E, em todos os casos, se confiava isto à mediação da liturgia, da catequese e da pregação. Vide o que diz Clemente XI na condenação de Quesnel, em 1507, e Pio VI na Auctorem Fidei. Exorta-se a que se traduzam os textos sagrados em colaboração com os irmãos separados. Ordena-se que se componham edições da Sagrada Escritura munidas de notas convenientes para o uso até dos não-cristãos e adaptadas à situação deles. Exorta-se a que haja reunião com os irmãos separados para tratar, sobretudo, questões teológicas, onde todos se comportem de igual para igual entre si. Os artigos 12 e 24 da Unitatis Redintegratio definem a cooperação e as iniciativas conjuntas com os irmãos separados como verdadeiros princípios gerais de pastoral. Exorta-se a que nos sirvamos de ciências profanas na pastoral. E diz o concílio, as mais recentes pesquisas e descobertas das ciências, bem como da história e da filosofia, levantam novas questões que comportam consequências para a própria vida e exigem novas investigações da parte dos próprios teólogos. Que se tenha na pastoral um conhecimento suficiente não só dos princípios da teologia, mas também das descobertas científicas profanas. Daí, a adoção por João Paulo II do darwinismo. Ele disse que o darwinismo já não era uma hipótese, mas um fato. Mas as descobertas científicas profundas, segundo o concílio, eram sobretudo de psicologia, qual? A freudiana, e de sociologia, e que se deva fazer uso deles. E, desse modo, os fiéis serão levados a uma maior pureza e maturidade em sua vida de fé. Veja-se agora pastoral na formação de religiosos, seminaristas, padres, ofício episcopal, etc. Lê-se em Perfecte Caritatis 2. A renovação adaptada da vida religiosa compreende, ao mesmo tempo, o retorno contínuo às fontes de toda a vida cristã, bem como a inspiração original dos institutos e, por outra parte, a correspondência deste às novas condições de existência. Portanto, ou seja, as novas condições de existência que são as de um mundo secularizado, laicizado. Vejam o que se lê ainda no concílio. A organização da vida, da oração e da atividade deve ser convenientemente adaptada às condições físicas e psíquicas atuais dos religiosos e também, na medida requerida pelo caráter de cada instituto, às necessidades de apostolado, às exigências da cultura, às circunstâncias econômicas e sociais. Isto em todos os lugares, mas particularmente nos países de missão. É preciso revisar convenientemente as constituições, os diretórios, as regras, os livros de orações, de cerimônias e outros livros do mesmo gênero, suprimindo o que está em desuso e conformando-se aos documentos do concílio. Isto é uma verdadeira revolução. E equivale a fazer tábula rasa de toda a tradição da Igreja. Tudo isso, segundo o concílio, deve aplicar-se também à vida contemplativa. Mas olhem bem que horror. Os membros da vida religiosa leiga são exortados a adaptar sua vida às exigências do mundo atual, enquanto os superiores das ordens religiosas devem governar
aqueles que lhes são submissos com o respeito devido à pessoa humana e suscitando sua submissão voluntária. Pois bem, além disso, segundo o concílio, a clausura papal para as monjas de vida unicamente contemplativa será adaptada às circunstâncias de tempo e de lugar, suprimindo os usos obsoletos depois de ter ouvido os desejos dos próprios mosteiros. E vejam o horror dos horrores. Lê-se. Para que a adaptação da vida religiosa não seja puramente exterior, é preciso dar ao religioso, segundo sua capacidade intelectual e caráter pessoal, conhecimento suficiente das regras em vigor, assim como das maneiras de ver e de pensar da vida social atual. Ao longo de sua existência, os indivíduos deverão procurar aperfeiçoar cuidadosamente essa cultura espiritual, doutrinária e técnica, e, na medida do possível, os superiores lhes proporcionarão a ocasião, os meios e o tempo necessários. Vejam agora, deve-se adotar para cada país e para cada rito, atenção, um programa de formação sacerdotal especial fixados pelas conferências episcopais, revistos a intervalos determinados e aprovados pela Santa Sé. É assim que as leis universais serão adaptadas às condições particulares dos lugares e dos tempos. Na verdade, esta regra subtrai da Santa Sé o programa de formação sacerdotal. A Santa Sé é forçada a levar em consideração o que foi aprovado pelas conferências episcopais. E o princípio é que toda formação sacerdotal deve ser adaptada às diferentes situações locais. Mas as obras pontificais das vocações sacerdotais devem utilizar os socorros oportunos que a psicologia e a sociologia modernas fornecem tão utilmente. A psicologia moderna nem sequer crê na existência da alma. Pois bem, vejam outro trecho. É preciso organizar os estudos dos alunos nos seminários menores, de maneira que eles possam, sem dificuldade, prosseguir em outro lugar caso venham a escolher outro estado de vida. Nos seminários, os princípios da educação cristã devem ser completados apropriadamente pelas descobertas modernas de uma sã psicologia e pedagogia. Outro. Antes que os seminaristas comecem os estudos eclesiásticos propriamente ditos, que se lhes forneça a mesma bagagem humanista e científica que abre para os jovens de sua nação acesso aos estudos superiores. No ensino da filosofia nos seminários, devem levar-se em conta também as modernas correntes filosóficas. Lê-se. Se conhecerem bem a mentalidade de seu século, os seminaristas estarão convenientemente preparados para o diálogo com seus contemporâneos, não para a crítica, nem para convertê-los. E continua o texto. A história da filosofia deve ser ensinada de tal sorte que o seminarista, depois de ter penetrado os princípios últimos dos diferentes sistemas, deles retenham o que lhes aparece como verdadeiro e possam detectar as raízes do erro e refutá-los. Disto é que decorre uma história da filosofia como a de Giovanni Reale, que era católico. É uma história da filosofia neutra. Ele apenas expõe as diversas coisas. Por isso, aliás, é que, perdoem-me falar de mim mesmo, eu lancei o curso Uma História Tomista da Filosofia, para justamente contrarrestar a tendência a entender a história da filosofia ao modo de Giovanni Reale, que não é senão o modo do concílio. Pois bem, vejam-se outra coisa que se lê. A formação doutrinária não deve tender a uma pura transmissão de conceitos, mas a uma verdadeira educação interior dos seminaristas. Assim,
se deverão reconsiderar os métodos do ensino. E isto implica que acusar de nocionismo a pedagogia precedente em toda a história da Igreja. Como diz o documento da fraternidade, é uma acusação típica dos que se preparam para revolucionar pela raiz, pela base, um método didático. E esta acusação é exatamente a acusação da pedagogia moderna dominante, que se fixa na experiência e na reforma e é inimiga declarada do exercício da memória e do conhecimento sistemático. Além disso, lê-se em Presbyterorum Ordinis, número 9. Os padres devem respeitar lealmente a justa liberdade a que todos têm direito na cidade terrestre. Que maravilha! Eles devem escutar com boa vontade os leigos para poder com eles ler os sinais do tempo. Não ler, os sinais de Deus, mas o sinal dos tempos. Experimentando os espíritos para saber se são de Deus, saberão descobrir e discernir na fé os carismas dos leigos sob todas as suas formas, das mais modestas à mais elevadas. Isto é carismatismo. E, no mínimo, põe os padres para aprender com os leigos. Além de que, no mesmo documento, se lê: atentos às prescrições do ecumenismo, os padres não esquecerão os irmãos que não participam conosco da plena comunhão da Igreja. Ou seja, não participam da plena comunhão da Igreja. O que quer dizer que os irmãos separados participam da comunhão da Igreja, ainda que não de modo pleno, o que é herético. No mundo de hoje, lê-se ademais, os padres são comprometidos nas múltiplas obrigações de suas funções, solicitados de todos os lados, e podem perguntar-se, não sem angústia, como fazer a unidade entre sua vida interior e as exigências da ação externa. Os ministros da Igreja e, às vezes, os cristãos em geral se sentem como estrangeiros nesse mundo, pois é exatamente assim que devemos sentir-nos. Estamos em via, nossa pátria não é esta. Nós somos estrangeiros aqui. E aqui o concílio se lamenta e diz que, com ansiedade, eles se perguntam que meios, que palavras encontrar para entrar em comunicação com o mundo. Além disso, a vida amiga e fraterna dos padres entre si e com os outros homens lhes permite aprender a honrar os valores humanos e a considerar as coisas criadas como dons de Deus. Que beleza! Os padres devem conhecer a fundo, além dos melhores teólogos do documento da Igreja, a cultura humana e a ciência. E a ciência, já que estas atualmente progridem e se renovam. E esta é a melhor preparação para o diálogo com seus contemporâneos. A diocese, como dizia, como sempre disse a Igreja, já não é a circunscrição à frente da qual se encontra o bispo, mas é uma porção do povo de Deus confiada a um bispo para que, com a ajuda de seus presbíteros, ele seja pastor dela. Isto está em Christus Dominus 11. É preciso proceder, diz ainda Christus Dominus, à justa revisão das delimitações das dioceses, na medida em que o bem das almas o exige. Isto é uma subversão total. E disse no mesmo documento:
por divisão, desmembramento ou união, por modificação de fronteiras ou fixação de um lugar mais apropriado para a sede episcopais, enfim, sobretudo no caso de dioceses compostas por grandes cidades, por uma nova organização interior. Então, a nova diocese, que é uma porção do povo de Deus, há de nascer sem consideração pela antiga diocese. Pois bem, vejamos a pastoral relativa aos missionários. A atividade missionária deve fazer-se, disse no malfadado Agentes, número 6, deve fazer-se de modo que, nascidas da palavra de Deus, as igrejas particulares autóctones, suficientemente estabelecidas, cresçam por toda parte do mundo, gozem de seus próprios recursos e de certa maturidade, e para isso é preciso que munidas de sua hierarquia unida a um povo fiel e dos meios concedidos à sua índole, necessários para levar uma vida plenamente cristã, contribuam para o bem de toda a igreja. De modo que os missionários devem fazer nascer assembleias de fiéis que sejam tais que possam exercer as funções a elas confiadas por Deus. As assembleias de fiéis. Que funções são essas? Sacerdotal, profética e real. E o espírito ecumênico deve também ser alimentado entre os neófitos. Vejam só que absurdo! E os neófitos devem colaborar fraternalmente com os irmãos separados, segundo as disposições do decreto sobre ecumenismo. E, na formação do clero local, os alunos devem ser educados num espírito de ecumenismo e preparados, como convém, ao diálogo fraterno com os não cristãos, não para convertê-los, claro. E, além disso, os estudos que conduzem ao sacerdócio devem ser feitos tanto quanto possível em união contínua com o país particular de cada um. Vejam só o que se diz no número 18. Os institutos religiosos que trabalham na implantação da igreja em terra de missão, profundamente impregnados das riquezas místicas que são a glória da tradição religiosa da igreja, devem esforçar-se por exprimi-las e transmiti-las segundo o gênio e o caráter de cada nação. Devem examinar como as tradições ascéticas e contemplativas, cujos germes foram algumas vezes disseminados por Deus nas civilizações antigas antes da pregação do Evangelho, podem ser assumidos na vida religiosa cristã. É aquilo dos seminavertos, nas religiões e nas civilizações não cristãs. Há no concílio um espírito cultura greco-romana, em verdade. Não se impregnou demasiado da cultura greco-romana, mas sim porque a greco-romana era a única cultura que, apesar de seus 1000 e gravíssimos problemas, podia ser batizada e convertida. As outras não podem. Quanto ao apostolado dos leigos, os fiéis leigos devem contribuir para o progresso universal na liberdade humana e cristã. Olha só. E todos tomem a peito considerar as solidariedades sociais entre os principais deveres do homem de hoje e respeitá-las. Com efeito, quanto mais o mundo se unifica e quanto mais se manifesta que as obrigações do homem ultrapassam os grupos particulares, como a igreja, para estender-se pouco a pouco pelo universo inteiro. E isso não se pode fazer sem que os indivíduos e os grupos cultivem neles os valores morais e sociais, e as distribuam em torno de si. Então, o necessário socorro da graça divina, como se lê em Gaudium et Spes 30,
surgirão homens verdadeiramente novos, artífices da nova humanidade. Não é à toa que, diz o padre Calderon, no seu livro Prometeu, que o concílio prepara a vinda do anticristo. É isto, é a nova humanidade. Diz ele depois, em Gaudium et Spes 34, as vitórias do gênero humano, que vitórias, são o sinal da grandeza divina e uma consequência de seu inefável desígnio. Desígnio? Que coisa, hein? Isto aqui já cheira a marxismo. Mas vamos lá. Vejam este absurdo em Gaudium et Spes. A exemplo de Cristo, que levou a vida de um artífice, que os cristãos se alegrem principalmente em poder conduzir sempre suas atividades terrestres, unindo-se em síntese vital todos os esforços humanos, familiares, profissionais, científicos, técnicos, com os valores religiosos sob a soberana disposição, onde tudo se encontra coordenado para a glória de Deus. E, realizando tal unificação, os leigos agirão, ou individualmente ou coletivamente, como cidadãos do mundo. Não cidadãos da cidade de Deus, mas cidadãos do mundo. E amarão cooperar com aqueles que perseguem os mesmos objetivos. Como? Perseguirão os menos objetivos os não cristãos. Gaudium et Spes diz ainda em 44, todos que contribuem para o desenvolvimento da comunidade humana no plano familiar, cultural, econômico, social, político, tanto nacional como internacionalmente, trazem pelo próprio fato, em conformidade com o plano de Deus, uma ajuda que não se negligencia para a comunidade eclesiástica, naquilo em que ela depende do mundo exterior. Então, a reviravolta da missão da Igreja atinge o ápice no elogio do mundo, que converteu a Igreja a seus próprios valores, em vez de dar-se o inverso. E diz Gaudium et Spes 62, que os crentes vivam em estreita união com os outros homens de seu tempo e que se esforcem por compreender a fundo suas maneiras de pensar e de sentir, tais como elas se exprimem pela cultura. Vejam, a cultura da época já era a cultura desta última revolução sado-libertina. Continua o texto de Gaudium et Spes. E casem o conhecimento das ciências e das novas teorias e das descobertas mais recentes com os costumes e ensinos da doutrina cristã, para que o sentido religioso e a retidão moral caminhem lado a lado entre eles com o conhecimento científico e os incessantes progressos técnicos. Assim poderão apreciar e interpretar todas as coisas com uma sensibilidade autenticamente cristã. Olhem, tudo isto, toda esta má doutrina também de respeito à pastoral quanto à modernização da educação. É um escândalo, é um verdadeiro escândalo. Lê-se em Gravíssimo Educationes 1. Todos os homens, não importa raça, idade, condição, possuem, enquanto gozam da dignidade de pessoas, um direito inalienável a uma educação que responda a seu fim próprio, se adapte a seu caráter, a diferença de sexos, a cultura e as tradições ancestrais, e ao mesmo tempo se abra a trocas fraternas com outros povos para favorecer a verdadeira unidade e a paz do mundo. Isto é um princípio maçônico. Nada católico. É utópico, contraditório e maçônico. Para o concílio, as crianças e os jovens devem receber uma educação sexual positiva, prudente,
que progredirá à medida que forem crescendo. Mas, meu Deus, a educação sexual pública, que começa na ditadura de Kun, na Hungria, com o ministro da Educação, que foi George Lukács, foi o primeiro programa de educação sexual de crianças, foi na ditadura comunista de Bela Kun, na Hungria. Esta mesma educação, introduzida não só no comunismo, mas em todo o mundo capitalista, foi explicitamente condenada como imoral e corruptora por Pio XI em Divini Ilius Magistri e por Pio XII, na alocução aos pais de família de setembro de 1951. Os papas exigiram que ela fosse deixada à apreciação privada e prudente dos pais e dos educadores. Mas, diz o concílio, para essas crianças, a Igreja tem o dever de, como mãe, assegurar a educação que impregnará toda a vida dessas crianças no Espírito de Cristo e, ao mesmo tempo, oferece sua ajuda a todos os povos para promover a perfeição completa da pessoa humana, assim como para o bem da sociedade terrestre e para a construção do mundo que deve receber uma figura mais humana. Vejam, a ajuda oferecida pela Igreja aos povos não consiste em fazer que os povos também se impregnem do Espírito de Cristo. E lê-se no número 7, a Igreja felicita as autoridades e as sociedades civis que, levando em conta o caráter pluralista da sociedade moderna, preocupadas com a justa liberdade religiosa, ajudam as famílias a que possam assegurar seus filhos em todas as escolas uma educação de acordo com seus princípios morais e religiosos. Isto é a mesma coisa que defender a indiferença religiosa e moral. Mas diz ainda o concílio, nas faculdades de teologia, devem favorecer-se um diálogo crescente com os irmãos separados e uma resposta adequada às questões propostas pelo progresso da ciência. E, por fim, deve-se ter todo cuidado em estabelecer entre as escolas católicas a coordenação conveniente e em desenvolver entre elas e as outras escolas não católicas a colaboração que requer o bem comum da comunidade inteira. E é a comunidade inteira o que ocupa o primeiríssimo lugar no espírito do concílio. Pois bem, André, eu termino por aqui. Não cheguei a 2 horas. Mas creio que basta. Foi um grande conteúdo, muito obrigado, professor. E assim, vendo tudo isso que o senhor falou, principalmente nesse final, a gente vê a raiz de muitos erros. Como isso desemboca em, por exemplo, quando o senhor falou sobre os padres, eu vejo só essa formação que eles têm que ter mais cultura, têm que absorver mais a cultura. Isso aí a gente vê nesses padres famosos, Padre Fábio de Mello, esses padres de hoje em dia. É a última consequência desse ensinamento do concílio. Sim. Mas você vê que é um catálogo impressionante. Junte as 3 PAD. Disse aqui que dão umas 5 horas, né? 5 horas e pouco. É muita coisa. E, com certeza, eu não disse tudo, eu disse uma parte, tá certo? É uma quantidade de erros absurda. Isso não são errinhos, né? São erros condenados já pelo magistério anterior. Alguns de forma ordinária e outros de forma extraordinária. E como se deve dar a tais erros? No mínimo, heterodoxia. Mas que absurdo há em dizer que este concílio foi um conciliábulo que emitiu heresias? Não há nenhum absurdo. Não é uma questão sentimental, é uma questão de fato, certo? Está aqui diante dos nossos olhos. Claro que antes
nós tivemos a certeza de que o concílio não falava em persona Christi, ele não falava como magistério autêntico, senão ele falava como mero membro, parte do povo de Deus. O concílio, em vez de impor autoridade, depôs sua autoridade. É coisa que está suposta no magistério autêntico da igreja. Bem, mas depois de ter visto isso, que nome nós daremos a isto que acabamos de descrever? Concílio ou conciliado? Puros erros ou heterodoxias ou heresias? E cada um decida aí, entendeu? Fica a cargo do ouvinte. Fica a cargo do ouvinte. A coisa está posta. Então é isso. Então, Obrigado aí pela oportunidade. Espero ter sido de ajuda e estou à sua disposição. Muito obrigado, André. Fica com Deus aí. um abraço. Até o nosso próximo encontro. Tá bom. Tchau, tchau, professor. Tchau.